Olá, hoje vou explicar como é que podemos fazer em crochê uma touca de bebê. O princípio é sempre o mesmo, podemos fazer para diversas idades e depois eu já vos explico como é que vai funcionar. Bom, eu vou usar um dos fios que eu mais gosto para roupa de bebê e que eu costumo usar bastantes vezes. Quando eu gosto de usar para bebê, ou uso algodão, ou agora mais para o inverno, gosto muito deste fio. Já fiz esta touca com esse fio, e vou aqui usar, nesta que eu vou explicar, vou usar o mesmo que usei, só com cores diferentes, que é o fio Woolly da DMC. Portanto, este fio é um fio que é 100% lã, e é muito macio. Aconselho a usar para o crochê aqui as agulhas de 4 a 4,5, eu vou usar 4, e em tricô também 4 a 4,5. Esta cor que eu vou usar é a cor 82. Eu gosto muito de usar em roupa de bebê cores que não sejam tão tradicionais, embora também faça muitos trabalhos com o rosa e com o azul bebê, mas acho engraçado fazer com outras cores. Gosto de ver os bebés vestidos com outras cores. Por exemplo, se tiver um casaquinho branco, depois com uma touca verde acho que fica uma conjugação muito gira. Pronto, então vamos lá aqui começar. Eu com este novelo, que é um novelo de 50 gramas, consigo fazer 2 toucas. Depende um pouco depois como fazemos o acabamento. Esta, por exemplo, tem esta parte aqui para segurar, e reparem que tem aqui várias, podemos aqui apertar aqui, e depois conforme o bebê vai crescendo podemos dar aqui um pouco mais de folga. Mas podemos fazer o fio, aqui os 2 fios, não é? Como as tradicionais toucas. Ou então podemos não fazer esta parte, se já não tivermos fio, e colocar uma fita de cetim, por exemplo. Portanto, há aqui várias formas depois de fazer e até de aproveitarmos o nosso fio. Bom, então vou começar. As toucas, este tipo de toucas, fazemos mais ou menos sempre da mesma maneira, portanto o início é sempre igual. Portanto, reparem que esta parte aqui atrás são pontos altos, e depois eu gosto de fazer o motivo nesta parte. Não gosto muito de fazer texturas aqui, porque se o bebê estiver deitado, tenho a ideia que é capaz de o magoar. Assim, como é um ponto todo assim sem grande textura, eu penso que será mais confortável. Aqui nesta parte pode perfeitamente ter um pouco de textura para não ficar tão monótono o trabalho. Então vamos lá. Vou começar, como é aqui um projeto em crochê, eu começo praticamente sempre da mesma forma, com o anel mágico. Bom, então começo aqui com o anel mágico e faço aqui 2 correntes. E agora vou fazer 9, à volta do anel, vou fazer 9 pontos altos. Com estas 2 correntes é como se tivesse feito 10 pontos altos. Portanto, vou fazer 1, bom, já tenho aqui, contando com aquelas 2 correntes, já tenho aqui no total 10 pontos altos, não é? Contando com as 2 correntes iniciais, e vou aqui fechar a minha carreira com um ponto baixíssimo. E portanto, cá está, já tenho a minha touca iniciada, a minha primeira carreira feita.
Vamos agora para a segunda carreira. Então, a segunda carreira eu vou fazer um aumento em todos os pontos. Como tenho 10, vou ter que ficar com 20. Como é que eu faço? Em cada ponto vou ter que fazer 2 pontos altos, exceto no primeiro, em que tenho que começar com 2 correntes. Então, vou aqui fazer... Portanto, vou aqui fazer o primeiro ponto alto e agora em todos, reparem, já tenho aqui como se tivesse 2 pontos altos. E à volta vou fazer 2 pontos altos em cada, portanto no total vou fazer 20. Bom, então já tenho aqui a minha segunda carreira praticamente feita, eu só tenho que unir com um ponto baixíssimo e tenho a segunda carreira terminada. Portanto eu vou ter à volta 20 pontos altos. Então vamos para a terceira carreira. A terceira carreira iniciou exatamente da mesma forma, portanto com as 2 correntes, vou fazer um ponto alto neste primeiro ponto, portanto é como se tivesse feito 2, depois no próximo só faço 1, depois no próximo faço 2 e por aí fora, portanto vou fazendo sempre, agora 2 pontos, depois faço um ponto, depois faço 2 no mesmo ponto, faço um ponto e por aí fora, portanto eu estou a fazer aumentos, mas já não estou a duplicar os pontos. Reparem que eu gosto sempre de começar no primeiro ponto com 2 pontos, mas posso só começar com 1, portanto depois vai dar exatamente o mesmo. Sei é que uma boa técnica para perceber se me enganei é que, como eu comecei aqui com um aumento, o meu último ponto tem que ficar sozinho. E se por acaso isso não acontecer, se por acaso no final eu fizer aqui o último ponto, tiver que colocar 2, é porque está errado, é porque me enganei em algum sítio. Às vezes acontece. É só uma questão depois de voltar atrás, a contar e vamos ver que encontramos logo o erro. Às vezes o erro também pode ser da carreira anterior. Já me tem acontecido fazer, em vez de ter 20 pontos, que é o que eu tenho que ter na carreira anterior, ter 21 e portanto logo aí fica logo tudo, começa logo a dar tudo mal. Mas como estamos muito no início, é muito fácil de perceber o erro e de encontrar o erro. E cá está a minha terceira carreira terminada, já terminei com um ponto baixíssimo, tal como as anteriores, e portanto estou aqui a ficar com um círculo de pontos que vai continuar a aumentar. Bom, vamos então para a quarta carreira. Vou começar exatamente da mesma maneira, duas correntes, um ponto alto no mesmo ponto, e na anterior eu tinha fazia um ponto, um aumento, ou seja, o aumento era 2 pontos no mesmo ponto, aqui fiz aqui o aumento, não é, 2 pontos no mesmo ponto, e agora vou fazer um ponto e depois o segundo ponto, ou seja, 2 pontos, cada um em seu ponto, e agora vou fazer o aumento. Portanto, vai ser ponto, ponto, aumento, ponto, ponto, aumento. Portanto, fiz o aumento, agora vou fazer o ponto. E depois agora vou fazer o aumento. Depois, outra vez, o ponto. E a seguir o aumento, até terminar a carreira. Mais uma vez relembro, como eu comecei com o aumento, tenho que terminar com um ponto, não posso terminar também com um aumento, portanto, se isso não acontecer é porque está alguma coisa errada. Bom, já terminei, ou já estou quase a terminar a minha quarta carreira, vou então aqui terminá-la com um ponto baixíssimo. E cá está, já está terminada. Agora vou continuar, porque isto ainda está muito pequenina, não é? Aqui o meu círculo. Nenhum bebê tem a cabeça com este diâmetro. Portanto, vou aqui continuar a fazer os meus aumentos. E vou aqui para a minha quinta carreira. E se vocês se recordam, eu tinha aumento, ponto, ponto, aumento. Aqui vou ter aumento, ponto, 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 aumento. Portanto,
Isto funciona sempre, é como se fosse uma sequência, ou seja, é mesmo uma sequência. Portanto, aqui vou ter, vou fazer os 2 pontos, então aqui vou fazer ponto, ponto, ponto. E agora, aumento, ponto e ponto no mesmo ponto, certo? E vou fazer isto até ao final. Bom, então terminei aqui, estou quase a terminar a minha 5ª carreira, mais uma vez vou aqui terminar com um ponto baixíssimo. Posso medir aqui o meu, aqui já o diâmetro do meu círculo e, portanto, reparem que tem mais ou menos 9,5, ainda está muito pequenino e, portanto, ainda vou aumentar. Certo? Como eu fiz aumento, ponto, 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 aumento, aqui vou fazer aumento, ponto, 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 aumento. Portanto, vou fazer 4 pontos sem aumento e depois é que faço o aumento. Portanto, aqui vou começar com o aumento, porque começo sempre, e vou fazer aqui os 2 pontos no ponto anterior, não é? E agora vou fazer os 4 pontos. Portanto, um ponto, depois logo a seguir outro ponto, depois logo a seguir outro ponto, depois outro, depois 2 pontos no mesmo ponto e agora vou fazer 4 pontos solitários, não é? 1, depois 2, 3 e 4. E agora é hora de fazer o aumento. E por aí fora, certo? Sempre assim até ao final. Bom, então já terminei aqui a minha 6ª carreira. Vou medir. Ela tem um pouco mais de 12 centímetros de diâmetro. Aqui o meu círculo. Agora depende do que nós... de que tamanho é que nós vamos querer fazer a touca. Eu vou deixar no blog as medidas que eu costumo usar. Para um recém-nascido, eu costumo usar 12 centímetros. Portanto, se eu quisesse fazer esta touca para recém-nascido, já dava. Eu vou querer fazer um pouco maior. Para um bebê entre 1 mês e 3, portanto, de 1 a 3 meses, normalmente fazemos com 13 centímetros. Obviamente que há bebés que nascem prematuros e se calhar se fizermos com 12 centímetros será grande, não é? Nós temos que depois cada caso será um caso e há bebés que nascem com 2,5 kg e há outros que nascem com 4 e portanto fazem toda a diferença. Isto obviamente que depende muito. Pronto, eu vou querer fazer aqui com 13 centímetros. Eu estou a fazer com pontos altos, mas claro que cada um é livre do que quer fazer, não é? E pode aqui fazer ou com meios pontos ou com pontos baixos, se gostar mais. Tem sempre que ter em conta as medidas, portanto, o que vai acontecer é que se fizesse com pontos baixos, não ia fazer só 6 carreiras, provavelmente teria que fazer se calhar umas 10 ou mais, dependia. Mas digamos que este é o processo para fazer uma touca, depois há muitas variantes e podemos usar a que mais gostarmos. Eu agora aqui podia continuar a fazer pontos altos. O que ia acontecer é que eu estou com 12 centímetros mais qualquer coisinha e aumentar 1 centímetro. Em cada ia ficar com 14 centímetros. E não é isso que eu quero. Eu quero que ela fique mais ou menos nos 13 e pouco. E então, eu não vou fazer pontos altos. Agora vou fazer uma carreira de meios pontos. Ou podia fazer de pontos baixos. Às vezes faço de pontos baixos, depende. Eu estou a usar uma agulha número 4 e este fio, mas se usar um fio um pouco mais grosso, e até às vezes uma agulha 4,5, às vezes, primeiro, posso não ter que fazer tantas carreiras, e às vezes para acertar,
em vez de estar a fazer pontos altos, posso fazer depois esta última carreira ou outra qualquer, posso fazer com pontos baixos. Isto agora depois nós temos que gerir o tamanho que queremos. Bom, então, eu como vos disse, vou fazer pontos, aqui os meios pontos, mas funciona da mesma maneira. Portanto, o que eu fiz há pouco foi, na carreira anterior, fiz 2 pontos e depois fiz 4 pontos solitários, não é? E depois fiz o aumento, e agora vou fazer o aumento, portanto 2 pontos no mesmo ponto, 5 pontos solitários e o aumento. Portanto, vou começar com as duas correntes e agora aqui vou fazer um meio ponto, ou seja, faço logo desta forma. Ele fica um pouco mais pequeno que o anterior. E agora faço, portanto, aqui um meio ponto, depois vou fazer o segundo. Agora vou fazer o terceiro, depois o quarto, depois o quinto e agora sim vou ter que fazer 2 pontos no mesmo ponto. Portanto, e já está. E vou fazer tudo até ao final da carreira, sempre desta forma. Bom, então já terminei aqui a tal carreira que eu fiz em meios pontos. Vou aqui medir. Se tiver assim maior do que aquilo que eu quero, eu posso desmanchar e fazer pontos baixos. Pronto, portanto ela está mais ou menos nos 13, que era aquilo mais ou menos que eu queria. Portanto será uma touca adequada de 1 a 3 meses, para um bebê de 1 a 3 meses. Agora, eu posso fazer o seguinte, posso começar a fazer o motivo já, agora aqui, portanto... ou então perceber o que é que eu quero que fique, como é que eu quero o motivo. Portanto, jogar aqui um pouco com o direito e com o avesso da peça. Portanto, o direito da minha peça é esta parte aqui, portanto o avesso será esta parte que tem aqui o fio. Em princípio, não é? Em princípio o fio fica no avesso. E eu agora quero ver se quer que o meu motivo... Porque se eu continuar aqui, estou a fazer pelo direito. Se eu virar a peça, estou a fazer pelo avesso. E agora é uma questão, depende um pouco daquilo que vamos fazer na peça. Eu, na minha peça, vou virá-la, mas podem continuar exatamente da mesma, aqui, como se fossem fazer uma carreira nova. Vou fazer 2 correntes, vou virar a peça... E vou aqui continuar, portanto, reparem que se eu não tivesse virado a peça ia para este lado, assim vou fazer para este lado. Isto tem só a ver um pouco depois com o meu padrão, porque aqui esta parte que eu vou fazer, digamos que fiz pelo avesso, e eu gosto mais do efeito dela assim, mas isto são preferências, podem fazer como quiserem. Como eu vos disse, isto é a base de toucas, não é? Eu não posso fazer outro padrão diferente, e se eu fizer outro padrão diferente, pode não me dar jeito virar a peça, depende. Há padrões que me dá jeito, este aqui eu vou virar, já virei, não é? Vou virar a peça, vou fazer com a peça virada, mas ele funciona e fica bem também se não virarem. Então agora aqui vou deixar um ponto por fazer, e vou fazer um ponto alto. Portanto, deixei aqui um por fazer e fiz um ponto alto. E agora faço uma corrente e no ponto onde fiz o ponto alto vou fazer outro ponto alto. E vou ficar aqui com um V. E agora vou fazer Vs aqui numa parte do meu círculo. Vou deixar 2 pontos por fazer. Portanto, no terceiro vou fazer um V, que é um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Depois vou deixar 2 pontos por fazer, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. E por aí fora, sempre a mesma coisa, 2 pontos por fazer, um ponto alto e uma corrente. E um ponto alto, portanto, ponto alto, corrente, ponto alto. Bom, então onde é que vocês vão parar? Reparem que nós vamos ter que fazer na touca esta parte aqui. Portanto, esta parte aqui não vai ter o padrão, certo? Portanto, a touca é assim, portanto, há aqui uma parte que não tem. Que truque, como é que nós fazemos isso?
Não tem que aqui haver, por isso é que estas toucas são boas, não tem aqui que haver uma obrigatoriedade com o número de pontos, e portanto nós não temos aquele stress de oh meu Deus, esqueci-me, fiz um ponto a mais ou fiz um ponto a menos, porque como nós temos esta questão de às vezes ter que fazer mais carreiras ou menos carreiras, reparem que conforme o bom desta touca é que podemos usar qualquer espessura de fio, porque ela vai funcionar sempre. Pronto, então o truque é contar estes pontos que aqui estão e nunca podem ser menos de 12. Portanto, deixamos por fazer 12 ou um pouco mais de 12. E nós agora temos que aqui gerir essa situação. Portanto, eu tenho aqui o meu... Bom, então, se eu contar aqui os 12, que são o mínimo que eu tenho que deixar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, está na hora aqui de terminar, digamos que esta carreira. Eu agora, depois deste V, vou fazer um ponto, vou deixar um ponto por fazer, tal como fiz no início, e vou fazer aqui um ponto alto. E reparem que tenho 13 pontos aqui por fazer. Podiam ser 12, podiam ser 14, podiam ser... O 15 se calhar é um pouco, mas temos que depois tentar acertar isto. Também conforme o tamanho da touca, portanto, eu estou a fazer, como vos disse, de uma touca de 1 a 3 meses, mas, por exemplo, quem faça uma touca de 18 meses, obviamente que vai deixar um pouco mais nesta parte. Então agora vou fazer uma corrente, vou virar e em cada ponto anterior vou fazer um ponto baixo. Portanto, cada ponto anterior um ponto baixo. Portanto, reparem que eu tenho aqui um ponto alto que era o ponto do V, vou fazer um ponto baixo dentro do V e depois um ponto baixo no outro ponto alto do V. E por aí fora, até ao fim. Portanto, sempre fazer isto, eu vou ficar exatamente com os mesmos pontos que tinha aqui na carreira, na última carreira aqui da parte de trás da touca. Bom, então eu terminei aqui a minha carreira de pontos baixos e o que vou fazer é repetir a carreira aqui dos V's. Portanto, vou fazer duas correntes, vou virar, vou deixar um ponto por fazer e vou fazer um V, portanto que é um ponto alto, uma corrente e outro ponto alto, e vou deixar 2 por fazer e vou fazer outro V, e vou fazer isto até exatamente como fiz, não foi na carreira anterior, que foram de pontos baixos, mas na carreira anterior aos pontos baixos. Portanto, vou ficar com uma carreira exatamente igual. E é este o padrão. Portanto, o padrão aqui da minha touca é fazer exatamente os V's, fazer os pontos baixos, V's, pontos baixos e por aí fora. E depois no final terminei com 2 carreiras de pontos baixos. Estes são tamanhos pequenos, portanto eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de V's. Portanto, 5 carreiras de vez, e este é o tamanho 1 mês a 3 meses. Se fizerem para recém-nascido, também podem fazer 5 carreiras de vez. Agora, se fizerem maior, convém ir conforme aumenta o tamanho. Esta parte, uma vez que aqui também vou aumentar, esta parte também convém ser maior, certo? E portanto as carreiras de vez vão aumentar, mas funciona sempre da mesma forma, portanto não há nada que enganar. Bom, então já cheguei aqui às minhas 5 carreiras de vez, portanto intercaladas com pontos baixos, portanto estou praticamente a finalizar a touca. O que vou fazer agora são 2 carreiras de pontos baixos, portanto vou fazer, sempre que eu faço aqui os V's, faço uma carreira de pontos baixos e depois vou fazer uma segunda carreira de pontos baixos para finalizar, para ficar aqui com um contorno diferente. Bom, então finalizei esta parte da touca, ela está praticamente feita, portanto esta parte, esta primeira parte,
E agora das duas uma, ou finalizo a touca, não é? Dou por encerrada a touca e ponho aqui, por exemplo, umas fitas de cetim, ou então faço eu própria, posso fazer com o fio, assim os atilhos para depois, quando se usar a touca, poder dar, por exemplo, um laço. Quando eu faço esses atilhos, digamos assim, essas fitas, eu não vou fazer como fiz esta. Depois um dia é de explicar como é que esta se faz, também é muito simples. Uma vez que tenho bastante fio, vou fazer então a fita agora deste lado e depois passo para o outro. Vou fazer 55 correntes. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5... Bom, então já tenho aqui as 55 correntes feitas. Posso até deixar assim, se gostarem que ela fique assim. Eu normalmente gosto de que ela fique um pouco mais resistente e gosto de fazer aqui uma pequena graça na ponta para não ficar assim a ponta desta forma. O que eu costumo fazer é contar 5, 1, 2, 3, 4, 5 e depois aqui na quinta ou na sexta, tanto faz, vou aqui com ponto baixíssimo e ela vai ficar aqui com uma pequena argola. E depois vou fazer 5, 1, 2, 3, 4, 5 e vou exatamente no mesmo ponto com um ponto baixíssimo e ela fica aqui com duas argolinhas. Depois vou fazer outra vez 1, 2, 3, 4, 5, vou fazer com ponto baixíssimo e depois vou fazer ainda outra vez 1, 2, 3, 4, 5 e vou aqui fazer outro ponto baixíssimo. E acho piada, acho graça ficar assim, parece que é um trevo de 4 folhas aqui na ponta aqui da fitinha que estou a fazer. Depois, em cada corrente, eu vou fazer pontos baixíssimos. Portanto, assim, só para ela ficar mais resistente. Podem não fazer, podem logo dar por finalizado este passo, mas eu gosto sempre de fazer de que ela fique aqui. Parece que estou a fazer aqui um cordão e fica mais giro. E portanto vou fazer até ao fim, até chegar lá acima, sempre pontos baixíssimos. Bom, então já fiz os pontos baixíssimos em toda a fitinha, não é, que vai apertar. Com os pontos baixíssimos ela também fica um pouco mais elástica, que dá mais jeito e fica mais resistente, fica um cordão. Eu gosto imenso deste acabamento. Depois, quando eu chego até ao fim, vou aqui fazer pontos baixos nesta parte toda para o acabamento ficar mais bonito. E quando chegar aqui, vou repetir o procedimento que fiz do outro lado. Portanto, vou fazer 55 correntes, só optei aqui por fazer o trevo, vou fazer o trevo e por aí fora. Portanto, aqui pontos baixos em todo o lado, aqui para ficar um acabamento assim profissional. Portanto, como podem ver, fica aqui assim mais bonito se eu fizer aqui os pontos baixos, aqui à volta de toda a minha touca. Bom, então já terminei aqui os meus pontos baixos e vou então fazer um cordão exatamente igual a este, não é? Portanto, 55 correntes e vou proceder exatamente da mesma forma. Então já aqui finalizei, já fiz o meu trevo de 4 folhas, já fiz aqui os meus pontos baixos, meus pontos baixíssimos aqui no meu cordão e portanto está feita a minha touca. Vou só aqui finalizar com um ponto baixíssimo e vou depois aqui só rematar, certo? Portanto, aqui está a touca feita. Portanto, este é o tamanho, como eu vos disse, de 1 a 3 meses. É assim uma touca discreta, não é assim não é muito espalhafatosa, porque eu não gosto normalmente de coisas muito que dê muito nas vistas, portanto ela é muito discreta. Podem sempre usá-la como base, tanto esta parte aqui de trás e depois esta parte aqui lateral, fazer exatamente o motivo que quiserem. Pronto, esta aqui é o meu trevo de 4 folhas, acho que eu vou chamar dessa forma. Não se esqueçam, se fizerem esta touca,
identifiquem-na como Triângulo Tricotado nas redes sociais para eu poder ver e para eu poder partilhar os vossos trabalhos. Espero que tenham gostado. Até à próxima!